É um período, nesse período de inverno, principalmente, ainda mais com esse tempo seco, que é característica do inverno, né? O problema seríssimo são as infecções respiratórias, né? E são o maior grupo de doenças com prevalência em crianças, inclusive. E geralmente o quadro acontece nos primeiros anos de vida, momento em que o organismo está se fortalecendo. E para cada criança, os quadros de infecção podem se repetir de 9 a 10 vezes por ano. Claro que os idosos também, né, são mais vulneráveis nesse aspecto. Sobre isso, nós vamos conversar com o médico pneumopediatra Henrique Minato. Doutor Henrique, bom dia, um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcelo, todos os ouvintes da Transamérica, uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite. Preocupante, para cada criança os quadros de infecção podem se repetir de 9 a 10 vezes por ano, doutor? Na verdade, esses quadros de infecções de vias aéreas superiores, especialmente os resfriados, que são aquelas infecções mais leves, que dão mais sintomas nasais, espirro, coriza, eles podem se repetir de 8 a 12 vezes por ano numa criança saudável. Que coisa, hein? Agora, como é que a gente define uma infecção respiratória infantil, doutor? O mais importante é a gente diferenciar as infecções que são potencialmente graves daquelas que não são. As infecções respiratórias, elas têm como característica um quadro clínico são poucos sintomas que vão variando em intensidade. Então, uma criança que passou a apresentar aquela secreção que vem escorrendo pelo nariz, que a gente chama de coriza, espirros, tosse. A tosse já é um marcador de doença mais associada a um período mais longo de sintomas. E aí o grande perigo é aquela criança, adulto ou idoso, que tem dispneia. Dispneia é aquela percepção subjetiva, né? Que você não está conseguindo fazer aquilo que normalmente você fazia. Então uma criança que está febril, que está tossindo, que está com secreção e que vai brincar e para de brincar nos primeiros momentos, que fala, aquelas crianças, especialmente os maiores de 2 anos, fala: papai, estou cansado, mamãe, estou cansada, não estou conseguindo respirar. E essas são crianças que precisam de uma avaliação um pouco mais pronta. Aquela tosse seca que às vezes as crianças apresentam durante um período é também uma característica dessa infecção respiratória? Sim, mas é importantíssimo lembrar que a tosse seca, especialmente noturna, e aquela que começa no meio da noite, aquela tosse que desperta a criança e os pais, na ausência de sintomas como febre, coriza, essa criança pode ter asma. Uma das características, não só desse período de inverno do tempo frio, mas também do tempo seco, é o aumento do número de crise, de exacerbação de asma. Então é muito importante que a gente fique ligado nisso também. Esses são, podemos dizer que esses são os principais sintomas, ou tem algum outro assim que a gente pode chamar a atenção para os pais, principalmente observarem nas crianças, em termos de sintomas? O mais importante é que a gente conheça os sinais de alerta. Aqueles sinais que vão fazer com que a criança precise ser avaliada. Febre acima de 3 dias, falta de ar, cansaço, a cianose, que é aquela coloração azul arroxeada que fica em torno dos lábios, nas pontas dos dedos, pintinhas roxas, manchinhas, pontinhos roxos pelo corpo, que pode ser um sinal, por exemplo, de meningite, mas especialmente falando das pneumonias, das doenças respiratórias, a febre persistente e o aumento da frequência respiratória. O aumento da frequência respiratória, que a gente chama tecnicamente de taquipneia, é a grande marca clínica das pneumonias na infância. Entendi. Nos recém-nascidos isso deve ser ainda mais preocupante, não, doutor? No recém-nascido, especialmente nos menores de 6 meses, a gente tem que ficar muito atento com as bronquiolites virais agudas, que são doenças que a bronquiolite começa a aparecer num resfriado, febre baixa, coriza, espirro, vermelhidão nos olhos, e aí depois do 3º, 4º dia, quando ela progride para cansaço, e aí o que a gente mais recomenda é que fique atento para a criança que não está conseguindo mamar, que ela está com dificuldade de mamar, seja no seio materno, seja na mamadeira, idealmente no seio materno. Essa criança vai precisar de uma atenção, porque a bronquiolite ela não tem tratamento específico, corticóide, antibiótico, bombinha não. O tratamento das bronquiolites repousa sobre hidratação e oxigênio para aquelas crianças que estão caindo a saturação de oxigênio. Agora, a gente não usa corticóide, antibiótico, bombinha. Não pode e não tem nenhuma evidência científica robusta que sustente que isso vai melhorar. Entendi.
Isso é interessante. E uma característica exatamente na hora da amamentação, né, principalmente, as mães podem observar isso, né, porque ele não vai conseguir sugar da mesma forma que sugava anteriormente. Ele, né, não vai ter força. Fôlego, não vai ter fôlego e força, né? A falta de força decorre da falta de fôlego e uma coisa puxa a outra. E lembrar que no pequenininho, o leite também é a fonte de água, o neném se hidrata pelo leite. E a desidratação vai perpetuando esse ciclo de falta de força, dificuldade para mamar. Então, muita atenção com as bronquiolites nessa época do ano também. Acima dessa idade, as crianças, né, depois de 1 ano ou 2, enfim, é complicado os pais insistirem para essas crianças beberem água, né, porque precisam se hidratar. Mas esquecem às vezes, né? As crianças não vão lembrar disso, né? Sim, sim. É preciso ficar atento nesse aspecto. Se eu tenho alguma dica para os pais, por exemplo, meus filhos não querem beber água, minha filha não quer beber água, não bebe água, o que deve se fazer, doutor? Olha só, como tudo nos primeiros momentos da vida, a gente precisa ensinar a necessidade. Então, deixar um copo de água sempre, um copo sempre cheio de água, onde a criança alcance perto de onde ela pode pegar, aquela criança de 1 ano e meio, 2 anos que já anda, bota um copinho de plástico no local mais baixo, incentiva copo de figura, de super-herói, de boneca, a gente sempre orienta isso e a criança, ela segue exemplo. Um pai e a mãe que não bebe água durante o dia, a criança vai falar assim, olha, meu pai e minha mãe não bebem, eu também não preciso. Não preciso. Então a gente ensina também pelo exemplo. Exatamente. Bom, constatada a infecção respiratória, enfim, o tratamento, doutor, você já disse que nas crianças recém-nascidas não adianta, né, fármacos, enfim, nada disso. Mas nos maiorzinhos ali, tem jeito? Como é que é o tratamento? E é muito importante a gente dizer que, especialmente nos menores de 3, 5 anos, a maioria dessas infecções é viral. E como todas as infecções virais, elas vão curar com, sem ou apesar do remédio. Então a gente tem que evitar medicar a criança, evitar o uso desnecessário de corticoide e antibiótico, porque essas doenças são virais. E aí, as medidas, claro, quando você tem uma infecção bacteriana do ouvido, uma otite média aguda, nem toda criança precisa de antibiótico. E numa sinusite bacteriana, nem toda criança precisa de antibiótico. Na pneumonia bacteriana, sim. Na constatação de uma pneumonia bacteriana, o tratamento é com antibiótico. As medidas mais importantes do tratamento das infecções virais são controle de temperatura. E a gente não deve medicar, apareceu febre, a gente não medica de cara. Se a criança está em bom estado geral, a gente hidrata, porque a febre ela é em si um dos agentes combatentes ao processo infeccioso. É a reação do seu organismo. Exato. Né? Hidratação, a lavagem do nariz, daquela lavagem de alto fluxo quando há excesso de secreção. A lavagem de alto fluxo com a seringa, com os dispositivos de alto fluxo, com a garrafinha, ajudam demais, especialmente no controle daquela tosse. Aquela criança que deitou para dormir, minutos depois começa uma tosse pesada, produtiva, que ainda não bota o catarro para fora do peito, que ela não é expectora. Então a lavagem do soro com soro fisiológico em alto fluxo, é muito importante não descuidar, em época nenhuma do ano, mas especialmente agora, das crianças com doença crônica, as crianças que têm rinite alérgica. Então, deixar o ambiente ventilado, não fechar todo o ambiente, as crianças com asma, ir no controle regular com o seu especialista de confiança, não esquecer da bombinha, revisar a técnica inalatória com o uso do espaçador. Isso é extremamente importante para que a gente consiga diminuir o risco de doenças mais graves e de complicações. Eu gostaria só de ressaltar uma coisa, o senhor falou das questões, da questão das infecções, ou virótica, ou por vírus ou por bactéria. Porque a gente observa muito nessa época, né, a prudência dos pais, ou a preocupação, menino ou menina, não anda descalço, não toma água gelada, não chupe picolé. Isso não vai alterar em nada, né, doutor? Rigorosamente nada. Absolutamente nada. A grande sacada é o seguinte: não é o frio que gripa, é o nosso comportamento no frio. Sim. Pisar no chão gelado, chupar picolé, tomar água gelada, sair na chuva, nada disso gripa ninguém. O que acontece nessa época do ano? Há uma natural maior circulação de vírus e bactérias. Isso. Ponto. Segundo, a luminosidade do sol é menos intensa, então ela inativa menos os vírus que ficam aerosolizados, dispersos no ar. A gente fica em ambientes mais
fechados naturalmente por conta da proteção térmica. Isso, e o frio, ele é um irritativo mecânico. Natural. Então, isso pode deixar a garganta um pouquinho mais irritada, o nariz um pouquinho mais irritado, mas na ausência do micro-organismo é impossível desenvolver uma infecção. Isso aí. Doutor Henrique Binatti está conosco aqui. Eu queria... Se eu tenho alguma outra orientação para passar para a gente que nós não tenhamos falado, doutor? Sim, eu acho muito importante a gente ressaltar nessa época, né, a importância fundamental da manutenção do cartão de vacina em dia. Fundamental. A gente está na época de vacinação contra a gripe e influenza. A gente tem que manter as crianças com pelo menos 3 doses da vacina contra a Covid-19. Lembrar das vacinas do calendário regular, a vacina contra a pneumonia ou pneumococo, a vacina contra a meningite. A gente teve uma queda muito grande na cobertura vacinal, por exemplo, na difteria, tétano e coqueluche, na poliomielite. Então, a importância fundamental é até... eu já estou com 15 anos de formado, já escuto isso há mais de 20 anos da faculdade, da importância da vacina, e a gente está em 2023 tendo que vir aqui reafirmar categoricamente a importância da manutenção do calendário vacinal, evitar aglomerações, especialmente em locais fechados, com alguém que esteja sintomático. E uma coisa fundamental para os pais e mães dos bem pequenininhos: como eu visito uma criança pequenininha nessa época do ano? Eu não visito. Evitar. E se tiver sintomático respiratório, mas isso é só uma rinite. Se você não tem a convicção que aquilo não é uma infecção respiratória, não vá colocar em risco uma criança ou um idoso, que, como você falou, os dois extremos da vida são os mais preocupantes. Os dois extremos mais fragilizados nesse processo. Doutor Henrique Binatti, médico pneumopediatra do Monte Sinai, inclusive. Doutor, eu quero agradecer imensamente suas dicas. Vamos voltar a falar mais sobre isso, porque eu acho importante esses esclarecimentos, essas dicas para os pais, para as mães, enfim, para todos. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Hospital Monte Sinai, Transamérica, pelo convite. É sempre uma alegria poder ajudar. Obrigado.